Por quê? A Frelimo, seja qual for o candidato da oposição, a Frelimo sempre vai vencer. Venâncio não concorreu, não perdeu. Oh, Ah, bem, claramente que a Frelimo vai vencer. A Frelimo vai vencer. E sempre vai vencer. Por quê? Porque nós sabemos quais são os motivos que levam a Frelimo a vencer. Obama. Nós já sabemos. O povo não vota na Frelimo. Se fosse que as eleições neste país dizem o seguinte: vamos escolher dentro da população ou da comunidade, cada comunidade vota-se ali e o chefe da comunidade conta votos. Ele vai comunicar à CNE, dizer que eu tenho 50 aqui na minha comunidade. Acredita que amanhã mesmo eu te prometia que a Frelimo caía. Não. Amanhã mesmo eu te prometia que a Frelimo caía. E acredita que podia cair até ser pelo menos um terço dos votantes. Porque nessas eleições últimas, eu te garanto que até a própria Frelimo não se votou. E o senhor mesmo que está a falar aqui, o senhor que está a falar aqui, não votou em Frelimo. Não, Se quiser desmentir, eu votei na Frelimo. não votou. Não. Não votou na Frelimo. Votei para se ganharmos. Eu lhe garanto isso, que o senhor não votou na Votei Frelimo. na Frelimo. Todo mundo votou. O próprio Daniel Chapo nem votou a ele mesmo. Isso eu te garanto. Não é verdade. Então não há aqui manobra de nós começarmos a continuar a mentir. E a Frelimo, se houver eleições justas, transparentes, como o lema diz, acredite, sem dependermos da CNE, sem dependermos do Conselho Constitucional, a própria Presidente do Conselho Constitucional, quando estava a ler o acordo, o que é que ela disse? Que o Venâncio Disse que houveram tantas irregularidades e ela perguntou, será que são suficientes para anular eleições? Amigo, que irregularidade é suficiente para anular eleições se ela encontrou irregularidades? Anula, amigo. Não, a lei é não clara. Há como. A lei é clara. Não se anula. A lei é clara é o quê? Doutor, depende da vontade daquele senhor, sim. A lei depende da vontade daquele senhor. Até agora, as irregularidades que ela estava referenciando no acordo falava daqueles votos que o Partido Podemos e o Venâncio tentavam induzir, que eles empolaram aqueles supostos 300 quilos para enganar. Então, existiam sim, há irregularidades que não são sanáveis. Foram imediatamente ela sanou, porque não mexiam, não alteravam substancialmente com o resultado final. Então não havia necessidade. Massango, estou preocupado com a polícia que está a recolher pessoas ao nível da República de Moçambique. Essa questão deste tema, já estou a perceber que não vamos a lado nenhum. Estou preocupado com a polícia que está a recolher pessoas. Ainda ontem soltaram cerca de 15 pessoas sob nossa intervenção cá em Nampula. Sim. Estão a recolher pessoas cada dia que passa. E alguns. E na Micopo recolheram na semana passada, alegando que foram as pessoas que vandalizaram a esquadra, a quinta esquadra na cidade de Nampula, mas quando fomos lá a Procuradoria exigir isso, a Procuradoria não encontrou elementos suficientes para o tal efeito, tanto que mandou soltar as pessoas, mas mandando soltar, eu exijo que a Procuradoria investigue os tais membros da corporação, porque primeiro foram na calada da noite, por volta das 1h, invadindo as suas casas, dispararam naquele bairro para prender aqueles jovens cidadãos. Precisamos responsabilizar esses polícias delinquentes que estão a terrorizar a população. E quando está a se falar do diálogo político, tal inclusivo, mas a polícia está a terrorizar as comunidades na província de Nampula e não só. Tenho informações que é todo o país que a polícia está a fazer essa incursão toda. Então estou preocupado com essa situação porque esses políticos não vão nos levar a lado nenhum. Vamos debater questões que as comunidades estão a precisar neste presente momento, que é a questão do cessar-fogo por definitivo. Ok, mesmo para terminarmos aqui, deixa eu fazer uma questão, última questão para ambos, estamos só com 5 minutos. Eu consigo ilustre aleluia. Eu perguntava, olhando para a própria lei, quanto tempo a polícia deve ficar lá a UIR? É justo que a UIR esteja lá, não deve ser a polícia de proteção, mesmo em 2 minutos, para os outros 2 minutos serão para o Dr. Ganito, para terminarmos. Olhando para a lei, temos que há certas coisas, que aquela polícia, tendo em conta que aquela medida é urgente, é excepcional, a UIR não terá tempo, poderá ficar a qualquer altura, porque aquele sítio é perigoso. E por ser perigoso, e porque coloca-se em vida de um candidato eleito, e um candidato que é presidente de um partido que tem uma bancada parlamentar, e é uma cidade, para nós não vivermos guerra urbana, a UIR vai ficar até o momento, até o dia que o comandante-geral ou o comandante-chefe dizer que podem sair. Porque a intenção ali é proteger, porque decorre do Acordo Geral de Roma, que o Estado deve proteger as sedes da Renamo com sua força. Tendo em conta que a Renamo tem uma força beligerante, que os homens de João Machado, a companhia, são beligerantes, então a UIR tem que ficar aí. Só a UIR que pode responder com aqueles homens, sabemos muito bem. Nós vimos, quando estava a dizer aqui o Dr. Camilo,
que em Nampula estão a prender ilegalmente. Concordo que há detenções ilegais, mas em Nampula temos Naparamas, que tem armas. Então, acredito eu, a polícia, quando está a detiver na casa das noites, é em flagrante delito e tem encontrado talvez objetos como armas. Então, é justificável a detenção ou as detenções estamos a ver em Nampula? A polícia está a invadir as casas, prender as pessoas de noite só porque estiveram na linha da frente das manifestações? É assim, e por isso é preciso fazer uma interpretação cautelosa. É justificável que se detenha de noite quando são encontrados em flagrante delito, porque muitos deles invadiram esquadras, roubaram armas. Se encontrarem as armas, objetos, aqueles sacos, porque até agora estão a roubar, não sabe, tem informações que eu tenho, a toda a mídia não quis partilhar. Aquelas detenções que eu estou a fazer são criminosos que estão a terrorizar as pessoas de Lamicopo, porque não é fácil, estão a roubar, a assaltar as lojas. Não há polícia em perseguição, estão a deter as pessoas em flagrante delito. Agora, quando são soltas pela Procuradoria, não estão a soltar por ser ilegal, estão a soltar porque os processos são sumaríssimos. Considerações finais? São sumaríssimos, não tem como ser submetido a um julgamento imediato, por isso estão a soltar. Não tem jeito de considerações finais. Calma aí. Colega, vamos lá. Ficamos depois temos organismo, depois vamos para esses organismos. Depois vamos para esses organismos. Dê-me só um segundo, temos que terminar mesmo. Deixa o doutor Aleluia terminar, depois vamos passar para si com mais 3 minutos. Tá certo, doutor Aleluia, avança. Sim, então as detenções são justificáveis, assim como a invasão. Tem que se detiver todos aqueles bandidos que estão a praticar, a destruir o país de várias formas. Tem que se os levar, a população não pode sofrer. O desenvolvimento não pode ficar parado por causa de um grupo de drogados, jovens consumidores de droga, jovens que não têm agenda. Então isso tem que ser. E apelo, mas mesmo assim, apelo também à polícia que obedece ao princípio de proporcionalidade e respeite a legalidade, só tem que deter em flagrante delito, se for fora do flagrante delito, tem que ter um mandado judicial. Isso sim, tem que fazer. Ok, então Danito, eu consigo, como é que avalia a estadia da UIR naquele local, na sede da Renamo, e também, esses foram detidos, tem algum histórico nas manifestações? Bom, quanto à situação da estadia daqueles homens ali na sede da Renamo, eu não tenho muito a comentar. Tudo aquilo que eu disse aqui fica a ser a minha última palavra, porque por algum momento não vejo a necessidade daqueles homens estarem ali, tanto embora que haja este documento que o doutor Aleluia está aqui a referir, que há um acordo que diz que as instalações da Renamo, assim como as altas individualidades da Renamo, devem ser protegidas por lei, pelo Estado, concordo, tudo mais, mas não é só as instâncias da Renamo ou altas individualidades da Renamo. Mesmo eu que estou a falar, tenho o direito de ser protegido pelo Estado moçambicano, mas é verdade que isso é apenas no papel, no concreto não acontece. Nós temos que começar a pagar nossos seguranças, a pagar nossos guardas, a pagar pessoal de patrulhamento. Acredita que, ao nível do país, são poucos bairros que agora não adotaram o sistema de patrulhamento. Aqui em Nampula é uma realidade. Em todos os bairros você tem que se contribuir para pagar pessoas, para fazer patrulhamento naquele bairro, sob pena de vocês serem invadidos nas vossas casas. Então, é esse Estado que nós estamos a falar que tem a responsabilidade de assumir a segurança e a integridade da população? Não, claramente que não. Eles só têm a responsabilidade de proteger aqueles que são deles, que são da elite, que são os ladrões do grupo dele, e só mais nada. Agora, quanto à situação dos detidos cá em Nampula, é lamentável, é triste. O Aleluia dizia que o fato de a Procuradoria, soltá-los, não significa que eles sejam inocentes. Bom, até que posso concordar, mas é uma coisa que nós estamos a falar de uma detenção às 1h de madrugada, que na República de Moçambique é ilegal a partir desse momento, uma invasão ao domicílio. Para alguém entrar na minha casa tem que ter minha autorização. Não é chegar, pisar minha porta, entrar como se eu fosse, sei lá. Se já conseguiram localizar as casas, era suposto que a polícia engrenasse, abrisse um auto, a Procuradoria pudesse agir e depois houvesse aqui um mandado de captura ou um mandado de busca para que fossem detidas essas pessoas. Então, não há necessidade de vir buscar uns miúdos. Aliás, vou ressalvar que na maior parte das 15 pessoas eram pessoas jovens de 16 a 17 anos. Das 15 pessoas, 8 tinham de 16 anos, 3 tinham 17 anos. O resto aqui eram maiores. Então, aqui
não há nenhuma, nenhum elemento que consubstancia que sejam aqueles os malfeitores ditos que estavam sendo caçados pela polícia. A polícia dizia que foi vandalizada a quinta esquadra, roubou-se ar-condicionado, roubou-se mais outros bens. Mas a polícia tem que provar com A mais B aonde é que foram esses bens. Um minuto. Quando estava a ser vandalizado, onde é que estava? Então, nós estamos aqui a alimentar um grupo de bandidos, ladrões que estão a ir e ainda, nesta incursão, a polícia fazia-se transportado com uma viatura que não é operativa. Era uma minibase. Uma minibase de marca Toyota Quantum que fizeram-se naquele bairro para terrorizar. A polícia fazia-se presente ali, para além de armas de fogo, portavam katanas. Batiam as pessoas usando katanas. Polícia com katanas, 30 segundos mesmo. Polícia com katana. Polícia com katanas. Polícia com katanas. Uniformizado ou paisano? Não é verdade, senhor. Uniformizado ou paisano? Massango, vou lhe partilhar vídeos agora no seu WhatsApp. Agradeceria. Testemunhas. Também por causa dos naparamas com katanas. Por causa dos naparamas que estão aí na Micopo, usam katanas. Não, na Micopo não tem na Parama. Na Micopo não tem na Parama. Na Parama estão em Mutuali. Mutuali fica a 300 km da cidade de Nampula. Tá bom? Na Micopo nunca atuou na Parama, desde as manifestações. Aleluia, fica claro nessa parte. Na Micopo nunca atuou nenhum na Parama. Nunca. Não houve. Era a população que estava ali a exigir seus direitos, a população a vandalizar, e a vandalização, nós temos que perceber que a vandalização começou... 30 segundos, Luiz, 30 segundos mesmo, 30 segundos. Exatamente. Então, eu vou lhe partilhar esses vídeos que testemunham jovens, que testemunham vizinhos, que testemunham familiares, até há uma senhora, uma esposa de um dos detidos, que não escapou. A senhora foi batida, levou porradas, porque ela levou carteira do marido, escondeu porque tinha dinheiro. E ela sabia que se a polícia levar aquele dinheiro, não ia devolver. Razão pela qual um dos detidos perdeu lá cerca de 750 meticais. 750 meticais. A polícia levou, se apoderou. Empunhado de katanas. Levavam katana e usavam como se fosse naquela outra da Palma, como porradas. E davam porradas às pessoas usando katanas. Então, são essas pessoas que, por algum momento, exigem que a Procuradoria investigue quem são esses malfeitores e detenha. Porque agora já não conseguimos distinguir quem é polícia e quem é bandido. Entraram lá como se atuassem como se fosse aquele grupo dos 15 katanas. Então, dispararam, criaram terror naquele dia. Então, em suma, o que eu peço aqui, Massango, vou lhe partilhar os vídeos, depois vais ver o que é possível fazer com esses vídeos, e peço que a Procuradoria investigue, responsabilize esses delinquentes vestidos à carne da polícia.